Mário Flávio. Oferecimento Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. 7h20 e movimentos do prefeito do Recife, João Campos. Não o que falar esse fim de semana, né, Mário Flávio? Bom dia. Renata, Vitor, bom dia a todos. João Campos definitivamente deu a largada na pré-candidatura dele para o governo do estado o ano que vem. E aí usando, né, os encontros do PSB para também colher afagos, abraços de aliados e ex-adversários. Por exemplo, na região metropolitana, no sábado começou esse encontro, Miguel Coelho e Marília Reis, que estavam em outros palanques em 2022, encheram a bola de João Campos e criticaram bastante a governadora Raquel Lira. Quem também elogiou o prefeito do Recife e disse, olha, tem gente querendo levar o MDB para o outro lado, mas não vai. Foi Raul Henry, ex-deputado federal, que é presidente estadual do MDB, e todos interpretam isso como um recado ao senador Fernando Dueire, que segundo os bastidores da política se comenta, né, que Fernando Dueire trabalha para levar o PMDB, né, o antigo PMDB, o MDB, para o palanque de Raquel, mas Raul Henry diz que isso não vai acontecer. Então foram vários presidentes e ex-presidentes de partido que estiveram falando em clima de convenção. Lembra, Vitor e Renata, aquele encontro de filiação de Raquel Lira ao PSD, que foi em clima de convenção? Pronto. Os encontros do PSB esse fim de semana também foram em clima de convenção, com recados, com falas, com críticas. Políticos como Miguel Coelho, que estavam meio que em cima do muro, não se posicionavam muito. Esse fim de semana, Miguel Coelho, ele disse que o Estado precisa ser melhor administrado. Marília Reis, quem diria, também soltou os cachorros aí para cima do governo de Raquel e disse que o palanque de João é o palanque que junta não só político, mas junta o povo, e por aí vai. E a gente separou aqui dois trechos, né, Vitor? Exato, Mário. O primeiro deles, uma entrevista concedida em Afogados da Ingazeira. Vamos acompanhar. Que medo de voltar aqui hoje? É uma alegria a gente estar aqui em Afogados da Ingazeira para fazer esse encontro da Convenção Municipal da cidade, homologar das cidades vizinhas. No ano que o PSB vai homenagear Zé Patriota no Congresso Estadual, a gente não poderia deixar de estar aqui para prestar essa homenagem e para reafirmar o compromisso do nosso partido, com os nossos deputados, prefeitos, lideranças, ex-prefeitos, vereadores, mostrando que o partido é um partido grande, mas principalmente é um partido vivo no dia a dia da vida das pessoas. Como é que está essa construção com o PT aqui com o presidente Lula em Pernambuco? A gente fica muito feliz de fazer parte dessa construção lá do presidente do governo brasileiro, com o vice-presidente Alckmin, ter feito essa chapa vitoriosa na eleição passada e reafirmar o nosso compromisso de trabalhar pelo Brasil. O presidente Lula sabe que conta com a nossa bancada, com o nosso partido, e a construção que vai ser feita Brasil afora, né, entre os partidos. Nacionalmente eu vou estar liderando o PSB e a gente com certeza vai poder discutir muitas alianças Brasil afora, incluindo aqui o estado de Pernambuco. Pronto, Vitor e Renata, essa fala, o que é que tem interessante? A pergunta sobre o PT, né, que ele diz que o PT é um partido aliado, que tudo vai se resolver nacionalmente. Então deixa entender que Humberto Costa, os petistas aqui, podem planejar o que quiserem, mas ele vai tratar isso, pelo menos eu interpretei dessa maneira, se vocês não concordarem também, ficar à vontade, que ele vai resolver diretamente com o presidente Lula. Porque ele disse, olha, vai passar muito pela Aliança Nacional. Então, o que é que o PSB vai representar para a Aliança Nacional? Porque hoje o partido tem o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Se Lula for candidato de novo, vai manter Geraldo Alckmin, vai manter o PSB. Então, se o PSB for mantido lá, vai querer a troca em outros estados. Em Pernambuco é prioridade total, porque inclusive João Campos vai assumir a presidência nacional do PSB nos próximos dias. Então vai ser ele que vai apitar. E ele sendo candidato ao governo aqui no estado de Pernambuco, então ele vai negociar diretamente essa aliança com Lula. Olha, a gente apoia você na reeleição. Agora lá em Pernambuco, como é que fica? E Humberto abre o olho, viu? Pode dançar nesse processo aí. E outra fala que chamou a atenção, na verdade não foi uma fala, foi a ausência da fala. Todo mundo sabe que semana passada saiu uma denúncia do Ministério do Tribunal de Contas do Estado falando que a Prefeitura do Recife comprou livros superfaturados. A Prefeitura negou e de lá para cá ninguém pergunta nada ao prefeito do Recife sobre isso. Até ontem, em Afogados da Ingazeira, a jornalista Juliana, né, que ela faz aqueles serviços, Renata, ela tem um blog, também trabalha numa rádio lá em Serra Talhada, ela foi até Afogados
e fez a pergunta ao prefeito do Recife. Vamos ouvir. Eu queria que o senhor falasse rapidamente para a população aqui, prefeito, sobre as informações que circulam na capital sobre compra de livro didático superfaturado. O que é que o prefeito tem a dizer, prefeito? O prefeito não quer falar não, sobre o assunto. Prefeito? Prefeito? O que é que o senhor tem a dizer ao povo, prefeito? O prefeito se nega a falar, minha gente. A pergunta está feita, mas o prefeito se nega a falar sobre as acusações de livros superfaturados. Pronto, tá aí a Juliana Lima, né? Conhecida nossa, ela que, inclusive, quando tem alguns eventos da ACEP, ela que faz a mestre de cerimônia, principalmente quando era na gestão do nosso amigo de Nil Júnior. Eu até troquei uma ideia ontem com o Nil para saber direito como foi o contexto dessa história, porque não tem imagem. Ela é de rádio, então ela fez apenas a pergunta com o celular, né, gravando, ela não fez o vídeo. E, ao que tudo indica, é que o prefeito não sabe, não conhece, talvez, a Juliana, né, enquanto repórter, e talvez tenha achado que era um hater, ou, enfim, alguma pessoa dessas, alguma candidata a vereadora ou vereadora. É porque, como hoje todo mundo segura um celular e se acha o repórter, né? Mas isso não justifica o fato de não falar também, né? Se bem que é um direito dele não falar. Mas é como você falou, Mário, desde a semana passada essa denúncia saiu e a gente ouve pouco repercutir sobre o assunto. E a gente está acostumado a ver o João Campos em bons momentos dele, né? Na vida pública, na administração, nos eventos, enfim. Mas em situações complicadas como essa, a gente realmente queria ver o desempenho dele nessa resposta. Eu confesso que eu queria muito saber qual seria a resposta de João Campos. Embora ele concedeu uma entrevista a Nil Júnior na rádio Pageu FM, e Nil Júnior não perguntou diretamente a ele, mas ele atribuiu isso à oposição e chamou de fake news. Mas lembrando que foi um contexto do Tribunal de Contas do Estado que verificou isso. E eu confesso, Renata, que a eleição do ano que vem ela vai ser muito interessante quando se confrontarem Raquel Lira e João Campos, né? Porque o João Campos ainda não enfrentou, digamos, algo substancial num debate. Ele enfrentou Marília Reis, que ficou numa briga muito familiar na eleição, na primeira que ele foi para a Prefeitura do Recife, e ela mostrou até na eleição de 2022 para o governo do Estado que ela não tinha preparo suficiente para debater as coisas, né, como se deve. Na minha opinião, deputado federal, o legislativo é uma coisa, o executivo é totalmente diferente. E Marília perdeu muito naqueles debates com Raquel e também perdeu muito nos debates com o João. Por isso que eu acho que ela perdeu, inclusive, as duas eleições também, né? Porque as pessoas comparavam ali. Tem gente que diz, debate não resolve nada, debate resolve sim, né? Porque aquelas pessoas que estão indecisas, elas acabam muitas vezes opinando, assistindo e confrontando os políticos. E na eleição do ano passado, João Campos só foi para o último debate, né? E vamos e convenhamos, Gilson Machado Neto também não é muito bom de debate, né? Então, assim, João Campos ainda não enfrentou, digamos assim, um clássico. E o ano que vem ele vai enfrentar uma governadora que é altamente preparada no tom do discurso, no tete-a-tete. Vai ser bem interessante esse debate entre Raquel e João. Agora, o prefeito não pode responder só o que ele quer, né? Só o que ele acha bom. Porque as perguntas chatinhas têm que ser feitas também. Porque, afinal de contas, ela até gravou um vídeo depois, Vitor e Renata, a Juliana, disse, olha, tem muita gente me parabenizando, porque eu gravei um vídeo. Eu não fiz mais do que minha obrigação fazer uma simples pergunta ao prefeito. Tem que ninguém está me parabenizando. Eu achei muito massa essa fala dela. No contexto do Tribunal de Contas do Estado e essas questões que envolvem a Prefeitura, tem uma outra pendência lá também para o João Campos. Outro pepino, né? É matéria da coluna Painel da Folha de São Paulo, escrita pela Daniele Brandt, que o Tribunal de Contas está há 4 meses sem proferir uma decisão sobre medida cautelar apresentada pela área técnica da própria Corte em processo que apura sobrepreço em contrato de instalação de sistemas de geração de energia solar nas escolas do Recife. O detalhe é que isso deveria sair em 10 dias, tem 4 meses que não tem nenhum tipo de movimentação nesse processo. E o que diz a Daniela Brandt aqui na matéria, na coluna Painel, na Folha de São Paulo? Que o Tribunal de Contas tem lá um conselheiro, que é o Eduardo Porto, irmão do presidente da Assembleia. Irmão do presidente da Assembleia. E o contrato em questão é uma empresa
do filho de Álvaro Porto, Álvaro Porto Barros Filho. Então, é uma questão aqui que envolve muito mais coisa, até no portal UOL tem uma matéria falando sobre isso, né? Como que os tribunais de contas estão envolvidos com integrantes de famílias de políticos tradicionais. Então, aqui a gente tem um caso, né? Você tem um conselheiro que é ligado diretamente ao presidente da Assembleia, que é um aliado do prefeito, enfim. E essa questão está lá. A última movimentação do filho dele. Que é do filho dele. Que o conselheiro é o tio dele. Tem um conflito de interesses claro aqui, né? Pois é. A última movimentação desse processo foi dia 10 de dezembro. Algo que deveria acontecer em 10 dias. E se a gente for abranger mais, for contextualizar mais essa discussão, se você olhar a formação do Tribunal de Contas do Estado, praticamente hoje, né, professor? Todo mundo ainda foi indicado pelo PSB. Né? Então, todo mundo é ex-aliado ali. O último foi o Rodrigo Novaes, que era deputado estadual e foi indicado aí, né, com o apoio do PSB e acabou vencendo a governadora Raquel Lira, logo no comecinho da gestão de Raquel, contra o Joaquim Lira. Né, essa eleição acabou o Rodrigo Novaes vencendo. Então, assim, essa história de indicar é uma coisa muito complicada, né? Não só serve para isso, como para outras esferas. E a lei precisaria ser mudada, na minha opinião, mas é o que tem. Mário Flávio, obrigado, Mário. Até amanhã. Valeu, até amanhã.